Aqui estou eu com o meu segundo vídeo no canal iTerritorial. Quero agradecer a sua gentileza de ter assistido o primeiro vídeo. Espero que tenham curtido e gostado. Eu vou para o segundo já no exercício do sentido primordial da geografia que eu faço, que é considerá-la uma disciplina que estuda o presente e o futuro. E por falar em presente, nós vamos hoje examinar, do ponto de vista da geografia, as eleições brasileiras de 2018, que o segundo turno acabou de acontecer agora, no final de outubro. Eu quero dizer que cabe várias discussões neste tema, uma que é importantíssima, e aí os cientistas políticos poderiam fazê-la com bastante competência, juntos todos os cientistas sociais, examinando as eleições, nós enriqueceríamos e muito a compreensão do povo brasileiro sobre este evento político de enorme importância na constituição da nossa história. É uma diferença que no Brasil quase não se faz entre política prática eleitoral, portanto, e política propriamente dito, que é a prática social com vistas a atender o interesse de todos no uso do poder. Não vou falar disso, mas eu vou dizer como é que uma professora de geografia examina e analisa as eleições de outubro de 2018 no Brasil e, para tanto, eu vou utilizar um conceito. Eu não vou fazer proselitismo político, vou fazer ciência. Então eu vou me valer de um conceito que nós usamos muito na geografia e de grande valia para conhecimento das geografias dos países, das cidades, dos estados, dos municípios, que é o conceito de meio técnico, científico e informacional. O que esse conceito quer dizer? Esse conceito quer dizer que os fundamentos de funcionamento do mundo do presente, que são a ciência, a técnica e a informação, eles qualificam, agregam-se à sociedade suas práticas, refletindo nas suas existências, logo, no uso que essa sociedade e as pessoas fazem do seu território no seu país, ou vivendo num outro país. O uso do território, ou território usado, como propôs o professor Milton Santos, é condição da existência. Não é o espaço geográfico a condição da existência. O espaço é instância social. É aquilo que se impõe a tudo e a todos. É o uso do território que é produto histórico das relações sociais. Briga-se, desde o momento em que se nasce, para ter o direito de existir usando o território, ou seja, habitando, trabalhando. Para isso tudo, nós precisamos estar com os pés fincados naquilo que nos suporta, que é sinônimo da nossa existência. Mas eu voltarei a isso oportunamente. Portanto, esse conceito de meio técnico, que é a agregação de ciência, tecnologia e informação como produto das relações sociais e que estarão refletidas nas paisagens. A paisagem é a porta de entrada do trabalho do geógrafo. Eu vou mostrar uns mapas para dizer o que é o meio técnico, científico e informacional e que relação a busca pelo poder no Brasil pode ser explicada pelo conceito de meio técnico. Eu vou aproveitar e falar da distribuição da população, que são parte dessa população, são os eleitores. Eu não pude preparar um mapa dos eleitores no Brasil, quem sabe numa outra análise eu trago esses mapas. A população rural, vejam, o vazio que representa o sul, parte do sudeste brasileiro e o centro-oeste brasileiro. A Amazônia ainda aparece com uma população, quanto mais escura essa cor marrom, laranja, ou esse begezinho bem claro, quanto mais escuro for a cor, significa que o município tem mais população rural
ou uma intensidade, uma quantidade de população rural significativa. E quando a gente examina o mapa da urbanização, ele é exatamente o oposto, mesmo considerando que a Amazônia, apesar de ter uma população rural importante, ela é, como nós sabemos, um grande vazio populacional ainda. E eu vou também trazer a ideia do meio técnico. Se eu pudesse dizer que o meio técnico científico informacional tem uma cara, parte dessa cara está aqui representada nesse mapa, que é recente, de 2014, a minha fonte é o IBGE, e ele traz o mapa rodoviário nacional, ele traz aqui um mapa das rodovias estruturadoras do território brasileiro, aqui as ferrovias e também as hidrovias que nós temos, e aqui o mapa do aéreo, né, das rotas aéreas do território brasileiro. Isso aqui tudo junto constitui a base de funcionamento do território brasileiro e, claro, a base de funcionamento da sociedade brasileira, e ele é um elemento revelador, entre outros, daquilo que a gente chama de desigualdade socioespacial, onde o meio técnico científico apresenta alta densidade, como a gente fala, alta densidade técnica, é a área onde há uma intensidade, uma dinâmica maior de funcionamento do capitalismo. Claro, brasileiro, claro que o sul, o sudeste e o litoral são as áreas preferidas, todo o litoral brasileiro, são as áreas preferidas para funcionamento desse capitalismo. Eu completo essa ideia do meio técnico científico valendo-me do Sistema Nacional de Distribuição de Energia Elétrica. Percebam que no mapa anterior, como nesse, o caminho de território onde o meio técnico se estende, nós chamamos isso de caminho de modernização da sociedade brasileira, pela intensidade e densidade do meio técnico, é um eixo que vem do sul, passa pelo sudeste, vai desviando e penetrando aqui no centro-oeste brasileiro, abandonando certas áreas do litoral. Aqui estão os grandes projetos, uma hora dessa a gente vai falar sobre isso, e por que essa ligação do sistema de distribuição de energia elétrica com essa intensidade em certas áreas do litoral, mas isso fica para uma outra conversa, né? Esse meio técnico, é claro, se lembrarem o vazio da Amazônia populacional, se lembrarem a intensidade do meio técnico nesta região, e bem escasso nesta região, a gente pode estabelecer uma correlação. Aqui representa a votação obtida pelo presidente eleito e pelo segundo colocado. Eu alerto, este mapa foi pego da Gazeta do Povo, do site da Gazeta do Povo, que cometeu um equívoco colocando para o candidato que ficou em segundo lugar um número maior de municípios onde obteve voto, mas é o contrário. Foi este candidato vencedor. Aqui há uma inversão dos dados, mas isso é um erro que certamente a Gazeta deverá corrigir. Percebam a correlação que existe entre a importância, a intensidade e o dinheiro que implica na extensão do meio técnico. Aqui não estão, eu não trouxe o mapa dos aeroportos, eu não trouxe o mapa, uma série de mapas que eu tenho de extensão da rede de computadores pessoais. Tudo isso são sentidos que o meio técnico científico ocupa no território, no uso do território, e que está nitidamente vinculado ao candidato vitorioso. O meio técnico é a expressão e a condição geográfica da reprodução capitalista no país. Contrariamente, o candidato que se situou em segundo lugar, ele recebeu uma votação expressiva nas áreas onde esse meio técnico científico informacional ele é baixo, ele é pouco denso. E eu queria também chamar a atenção para o mapa que a Gazeta
mesmo continuando a ter o mesmo erro, e é interessante observar que o candidato vencedor, ele não só teve a maioria dos votos nesse grande eixo de modernização do Brasil, que é o eixo que corresponde ao desenvolvimento do agronegócio brasileiro, como ele também foi muito bem votado em quase todas as capitais brasileiras. Para os analistas políticos, eu acho que essa correlação dessa geografia de densificação técnica do território, que envolve muito dinheiro na construção de rodovias, de ferrovias, de hidrovias, de portos e de aeroportos, é que vai implicar nessa crise de uso do dinheiro público no que concerne ao atendimento das demandas sociais. É a contribuição de uma professora de geografia à interpretação das eleições brasileiras de 2018 e que a história do futuro diga se a geografia do presente estará ou não certa. Boa noite. Muito obrigada.